Na pré-aula de hoje, estudaremos acerca da unidade da igreja e nessa breve exposição responderemos algumas perguntas que são dúvidas de muitas pessoas, inclusive pode ser a sua também. Por que há tantas denominações? A igreja evangélica é desunida? Ainda nesta pré-aula, enumeraremos os principais inimigos da unidade da igreja e, por fim, explicitaremos as virtudes indispensáveis para a preservação da unidade no corpo de Cristo. Tem muita coisa de Deus aqui para abençoar a sua vida. Fique comigo até o final. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Já quero começar aqui abençoando sua vida, lhe dizendo que o subsídio que estarei utilizando durante a ministração da aula de hoje está disponível aí na descrição do vídeo. Tem um linkzinho aí azul, você clica e o download começa automaticamente. É grátis, não custa nada. Você precisa baixar esses bolsos. Por quê? Porque nele há várias informações e muitos versículos que não tem na lição e que serão bênção de Deus para a sua vida. Baixe ele aí. Inscreva-se também em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, dê seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Faça mais pessoas amarem a palavra de Deus. Faça mais pessoas amarem a escola bíblica dominical. É nossa responsabilidade compartilhar boas coisas, compartilhar boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Durante esse trimestre, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E os irmãos perceberam que já estudamos o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo de número 3. Na aula de hoje, estudaremos o capítulo 4, versículo 1 ao versículo de número 4. E o assunto da nossa lição de número 11, é atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. A proposta da nossa lição hoje é justamente apresentar essas virtudes que contribuem para a saúde espiritual da igreja. São virtudes que atuam na preservação da unidade. Elas são a humildade, a mansidão e a longanimidade. Assim como há qualidades e atributos que contribuem para a saúde da igreja, o contrário também é verdadeiro, infelizmente. Mas há vários inimigos que são altamente nocivos, perigosos para o bem-estar da igreja de Deus. E eles disseminam discórdia, separação e divisão no meio do corpo de Cristo. Que inimigos são esses? Paulo os expõe com muita clareza, e os três principais são a desigualdade, o descontentamento e o desprezo. Vamos olhar rapidamente aqui para 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12 ao versículo de número 28, e identificar esses inimigos tão perniciosos e nocivos. Olha o que Paulo diz no versículo 12 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. E ele diz, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Paulo cita aqui as principais marcas que contribuíam ou assinalavam a divisão do mundo antigo, judeus, gregos, servos, livres. E Paulo diz que dentro da igreja de Deus, essas distinções, elas são secundárias. Na igreja de Deus não pode haver espaço para racismo. Na igreja de Deus não pode haver espaço para tratamento desigual em decorrência de situação financeira. Na igreja de Deus não pode haver desigualdade. Por que não pode haver desigualdade? Porque no corpo de Cristo, o grego, o judeu, o livre, o servo, todos recebem o mesmo Espírito. Então, a fim de preservar a unidade, nós devemos descartar as desigualdades. A desigualdade pode existir. Na igreja existe irmão preto, irmão branco, existe irmão rico, irmão pobre, mas essas coisas
não devem influenciar no nosso trato com os irmãos, não devem influenciar nas coisas no que diz respeito à organização da igreja, na honra dos irmãos, no trato com os irmãos. Existe o irmão rico, existe o irmão pobre. Eu não posso deixar escantear o irmão pobre e colocar o irmão rico lá no banco da frente. Isso não acontece. Por quê? Porque tanto o rico recebe o Espírito Santo como o pobre também. Tanto o negro recebe o Espírito Santo como o branco também. Todos temos bebido de um mesmo Espírito. E Paulo identifica esse primeiro inimigo da unidade da igreja, que é a desigualdade. O segundo é o descontentamento. E aqui nós devemos olhar para os nossos corações, fazer um autoexame e extirpar esse sentimento pernicioso que é o descontentamento. Olha o que diz a Bíblia. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é só mão, o corpo não é só olho, o corpo não é só nariz, não é só venta, que nem a gente diz aqui no sertão. Não. É feito de muitos membros. Aí ele se cria aqui uma situação hipotética. Se o pé disser, porque não sou o pé, eu não quero mais ser do corpo. Aí ele diz, se a orelha disser, olha, porque eu não sou o olho, eu também não quero mais ser do corpo. Já pensou se isso acontecesse? Olha como esse exemplo é interessante. Tá ali o pé. Vamos tomar como exemplo aqui a figura que Paulo utiliza, o pé. Se o pé disser assim, rapaz, ser pé é ruim, porque o pé leva o peso todo. É sobre o pé que está o peso do corpo. O pé está ali escondido dentro do sapato. O pé não tem honra, não. Honra tem as mãos. Todo mundo vê as mãos, levanta as mãos para orar, pega nas mãos. Todo mundo vê as mãos. É melhor ser mão, né? Se eu não for mão, também não sou mais parte do corpo. Já pensou se o pé diz isso? Só que se o pé faz isso, ele compromete a estrutura do corpo. Se você que é pé, que está sustentando aí, que está pegando no peso, que talvez não é visto, talvez está fazendo a obra de Deus nas escondidas, mas você, apesar de não ser visto pelos homens, está contribuindo para que a igreja de Deus permaneça firme. Porque se o nosso corpo, se nós não temos os pés, logo a função das mãos são comprometidas. As mãos andam com muletas, a igreja não pode caminhar sem os pés. Então tem muitos irmãos que, apesar de não serem vistos, são colunas, são pés que estão ali sustentando a igreja. Aí ele diz uma coisa interessante. Se a orelha disser, porque não sou o olho, eu não quero mais ser do corpo. Já viu alguém elogiando as orelhas? Já ouviu alguém dizendo assim, que orelhas bonitas você tem? Eu nunca vi. Os elogios são direcionados aos olhos. Que olhos bonitos. Que olhos... E alguém pode dizer assim, porque eu queria ser olho. Mas se eu não sou olho também, eu não sou mais do corpo. Mas já pensou um corpo sem a função das orelhas, do ouvido? Ele fica sujeito aos perigos externos. Ele não ouve os alertas. Ele não ouve as palavras de direção. Ele não ouve as exortações. E o corpo todo fica em perigo. Tem muita gente que está me escutando aqui que dentro dessa metáfora se encaixa como a orelha. Não recebe os elogios, não tem tapinha nas costas dizendo assim, muito bem, gostei do seu trabalho, olha, você foi muito útil. E às vezes não receber certos elogios magoa. Mas há um Deus no céu que está vendo a sua obra, que está vendo a sua vida. Ele está vendo, Deus vê cada detalhe, tudo que você faz em prol do bem do corpo, tudo que você faz na obra de Deus, ainda que não receba o elogio dos homens, recebe a recompensa de Deus. Então, vai se sustentando aí. Tira do teu coração o descontentamento. Porque muitas pessoas dizem assim, eu quero ser pregador, se não me der oportunidade, eu também saio da igreja. Veja que isso atrapalha a comunhão, isso atrapalha o procedimento, a saúde da igreja. É interessante que às vezes alguém está lá agradecendo depois de um congresso, aí está lá a listazinha, e esquece de citar o nome do irmão que ajudou, do irmão que contribuiu. Aí porque se esqueceu, o irmão diz, também não contribuo mais. Também, olha, eu não me elogiou, não citou meu nome, também não faço mais nada. O descontentamento é um inimigo pernicioso que ataca a unidade da igreja. E por fim, o primeiro inimigo é a desigualdade, o segundo o descontentamento e o terceiro é o desprezo.
nós não podemos desprezar ninguém. Não podemos fazer isso. Veja o que diz o versículo 21 do capítulo 12 de 1 aos Coríntios. E o olho, ele não pode dizer, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Tu já pensou, o olho, nessa metáfora que Paulo utiliza, dizer assim, olha, mão, eu vejo as cores sem você, eu vejo o mundo sem você, eu estou muito bem sem você, eu não preciso de você, mão. Aí de repente tu tá andando na rua, cai um cisco no teu olho. Aí a agonia é grande. Como é que tu vai tirar o cisco do olho sem a mão? Aí eu duvido do olho nessa hora dizer a mão, eu não preciso de você. Então não pode haver desprezo dentro da igreja. Todo mundo tem ali as suas qualidades, todo mundo tem a sua função. Até aqueles membros que nós reputamos como, Paulo diz aqui, os membros do corpo que nós reputamos como os que têm menos honra, os mais insignificantes. Esses são os mais preciosos, os que mais temos que dá honra. Você hoje já percebeu, já agradeceu a Deus pelos seus cílios? Olha, quem não tem os cílios faz tanta falta, só que a gente se esquece dos cílios. Eu lembro de uma história aqui, de um certo irmão que estava consertando o telhado. Ele estava usando ali um equipamento. E quando ele utilizava ali o equipamento, de repente o equipamento explodiu e queimou o rosto dele. O rosto dele ficou queimado. Ele foi para o hospital e depois de algum tempo ele voltou para casa e conversando com outro irmão, o outro irmão disse a ele, olha, não dói não esse negócio aí, o que é que mais te incomoda? E o irmão que sofreu a queimadura disse, olha, o que mais me incomoda não é nem a queimadura da pele, porque já está sarando, mas o que mais me causou incômodo foi justamente quando o maquinário explodiu, queimou meus cílios, porque eu tentava dormir, eu tentava fechar os olhos, o negócio de cima batia com o negócio de baixo e o olho ficava ardendo, ficava queimando. E eu nunca pensei que o cílio fosse fazer tanta falta. E olha, meus irmãos, a gente se engana. Tem pessoas que às vezes não canta, que não prega, mas deixe ela se afastar para tu ver a falta que ela não faz. Cadê fulano que pegava as cadeiras? Cadê esse grande que limpava aqui? Olha, cadê a irmã fulano de tal? Por que está desorganizada aqui? Porque tem gente que trabalha ali nos bastidores, a gente não vê, mas está lá, o culto organizado, tudo funcionando, porque tinha alguém ali que não era visto, que não era pregador, que não era cantor, mas que estava trabalhando. Então todos os membros são importantes, a fim de que a unidade ela prevaleça, ela seja conservada. Nós devemos observar esses inimigos e enfrentá-los de frente, né? Combatê-los, a desigualdade, o descontentamento e o desprezo. Isso não pode haver na igreja de Deus. E seguindo aqui a nossa lição, eu sei que eu estou gastando muito tempo aqui no começo, peço a paciência dos irmãos, mas eu achei muito importante falar aqui sobre esses 3 inimigos da unidade da igreja. O texto áureo ele nos diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno, ou seja, em conformidade com a vocação com que foste chamado. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. E nós podemos dividir aqui o nosso texto áureo de 2 formas. Em primeiro lugar, nós temos a súplica. Perceba que Paulo, ele diz aqui no início do capítulo 4, rogo-vos, ele está fazendo uma súplica. Porque no capítulo 1, 2 e 3, ele apresentou a doutrina, Paulo pregou, ele falou acerca da graça de Deus, das nossas riquezas em Cristo Jesus, ele falou sobre a obra da salvação. Basta você ler o capítulo 2 de Efésios. No capítulo 3 ele expôs o mistério de Deus e agora ele está chamando os efésios à prática. Eu rogo a vocês, o preso no Senhor, que andem, que vivam em conformidade com a chamada que vocês receberam. É um chamado para responsabilidade. Nós, os crentes, agora em Jesus, temos deveres e responsabilidades. E que responsabilidades são essas? Paulo ele diz aqui algumas. Efésios 4:1, nós devemos andar de modo digno. Efésios 4, versículo de número 17, nós devemos andar em pureza.
nós devemos rejeitar a antiga maneira de viver. Veja que é uma chamada para a prática. Olha, vocês conhecem a doutrina e por conhecer essa doutrina, por essa doutrina estar no coração de vocês, vocês devem andar em conformidade com ela, vocês devem andar diferente, viver de forma diferente. Nós devemos andar em harmonia, andar em espírito. Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas devemos nos encher do Espírito Santo. E Paulo diz como ser cheio do Espírito Santo, cantando os salmos, sendo gratos a Deus. Ele ainda diz que nós devemos andar em vitória. E como é que anda em vitória? É só olhar Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso andar em vitória. Então recebe força de Deus. Eu preciso vencer o mal. Aí Paulo vai dar a receita. Olha, coloca o capacete da salvação, usa a couraça da justiça, levanta aí a espada do Espírito. Aí no final, depois de falar sobre todas as peças da armadura de Deus, ele diz assim: agora vocês devem vigiar e devem orar. Se vocês fizerem isso, vocês vão andar em vitória. Glória a Deus. Em segundo lugar, aqui ainda dentro do nosso texto áureo, nós temos o chamado. Paulo fez uma súplica, um apelo para que os efésios andassem em conformidade com o chamado que eles receberam. Mas espera aí, que chamado é esse? Aqui Paulo está se referindo quando fala aqui a vocação com a qual foste chamado. Ele está fazendo menção do chamado que todo crente recebe quando aceita Jesus, que é fazer parte do corpo de Cristo. E quando nós aceitamos esse chamado e começamos a fazer parte do corpo de Cristo, esse ser membro do corpo de Cristo traz algumas responsabilidades. E é justamente a responsabilidade de atuar e de viver de modo que preserve o bem-estar e a saúde do corpo. Você não vai ver a mão trabalhando para que os pés não funcionem. Não, as mãos vão trabalhar e exercer sua função. O corpo ele tem que trabalhar em unidade. Para ele funcionar perfeitamente, cada membro do corpo trabalha individualmente em prol da coletividade. Olha que coisa bonita, né? Quando você pega ali um copo de água para beber, eu tenho aqui um copo de água, veja que o simples fato de pegar um copo de água desencadeia uma série de movimentos, uma série de reações. Quando eu pego o copo de água, eu fecho a mão. Quando eu vou beber o copo de água, eu abro a boca. E quando eu bebo a água, aqui os órgãos internos começam a trabalhar para que tudo ocorra bem. E é interessante de que nós somos os membros, Cristo é o cabeça. E dentro ali, quem dá os comandos é o cabeça. Isso é muito bonito, porque quando eu pego aqui o copo de água, a boca pode dizer o seguinte: ei, irmão, o cabeça mandou abrir e tu tá fechando aí, tô fechando a mão para poder sustentar o copo de água. Aí a mão pode dizer o seguinte: não, o cabeça me disse para fechar. Como é que isso acontece? Cada um recebe uma ordem de Deus. Uns cantam afinado, outros pregam mais animado, outros pregam mais devagar, mas é Deus que está orientando cada um. Então a boca não pode dizer que a mão está errada e a mão não pode dizer que a boca está errada, porque Jesus mandou a mão fechar e mandou a boca abrir. Estão entendendo aqui como é que funciona as lições que há dentro dessa metáfora do corpo? Às vezes você vê o irmãozinho evangelizando e você quer repreender e dizer assim: irmão, não é desse jeito que faz não. Mas Jesus mandou ele fazer daquele jeito. Aí outro irmão cantando no meio da rua. Irmão, não canta no meio da rua não. Mas Jesus chamou ele para cantar lá. Você consegue perceber que mesmo você atuando na sua individualidade, você está trabalhando para edificação do corpo, dentro do corpo de Cristo. Vamos estudar isso aqui. Há vários membros diferentes que atuam de formas diferentes, mas todos estão sobre o comando do cabeça, que é o Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. A nossa verdade prática, ela nos diz assim: a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Veja só, nós devemos viver de uma forma que não só os nossos irmãos percebam isso em nós, como também o mundo. Veja essas qualidades, a
humildade, a mansidão e a longanimidade. A fim de ampliar a lição exposta aqui na verdade prática, que é a verdade que deve ser praticada, você deve viver em humildade, você deve praticar a mansidão, você deve praticar a paciência. Eu quero recorrer a alguns textos bíblicos que vão fundamentar aquilo que estamos falando aqui. Efésios capítulo 4, versículo de número 3, olha o que diz o texto. Procurando guardar, a palavra guardar aqui significa preservar, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós devemos procurar guardar, preservar essa unidade. E o termo guardar, ele exprime o sentido de unidade, ou melhor dizendo, exprime o sentido de que a unidade vivida pela igreja deve ser vista e conhecida pelo mundo. Paulo está fazendo um apelo para que os irmãos de Éfeso, que era uma igreja mista que havia ali, judeus e gentios, que lógico tinham ali várias divergências com relação a muitas coisas. Os judeus tinham seus costumes, os gentios tinham os seus, e Paulo faz esse apelo dizendo, olha, deixem as diferenças de vocês de lado, para que o mundo veja a obra que Deus está fazendo no meio de vocês. A igreja, ela deve ser um modelo para a sociedade, um exemplo de fraternidade, de união e de espiritualidade. Olha o que Lucas escreveu em Atos capítulo 2, versículo 46 ao 47. E perseverando unânimes, perseverando na unidade, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. As pessoas olhavam para a forma como os irmãos agiam. As pessoas olhavam para o jeito que os irmãos tratavam uns aos outros e queriam fazer parte daquela comunidade. Olha o restante do versículo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Todo mundo olhava e dizia, quero sentir isso também que eles estão sentindo. Quero participar dessa fraternidade que eles têm com os outros. Isso é muito bonito. O mundo deve olhar para a igreja como um modelo, como já falei aqui, como um modelo de fraternidade, de amor, de espiritualidade e de união. Eu tenho um exemplo que carrego comigo. Esse pastor foi até o pastor que me apresentou quando eu era criança. Ele era ali de Juazeiro, da Bahia. E já há muito tempo eu tinha vindo para o Pernambuco e ele continuou como pastor dessa igreja. Ele passou mais de 3 décadas como pastor da igreja ali em Juazeiro da Bahia. E quando ele adoeceu, já enfermo, ele foi internado, a igreja, os membros da igreja, sem serem convocados, foram um a um chegando na frente do hospital. E de repente se formou uma grande multidão. E eles começaram ali na frente da igreja a orar, aliás, na frente do hospital, a orar e a interceder para que Deus restabelecesse a saúde do pastor. As pessoas ali do hospital, os enfermeiros, as pessoas que estavam ali, os não crentes, olharam para essa atitude da igreja, os irmãos ali 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, orando, pedindo a Deus que curasse o pastor. O povo olhou para aquilo ali e foi tocado no coração. Veja que foi uma atitude muito bonita. Jesus guardou o pastor, mas aquilo ficou na memória dos que estavam ali presentes. A igreja o mundo precisa olhar para a igreja e ver na igreja esses atributos, essa unidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. O ponto central da lição, ele nos diz assim: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade de cada crente. Veja que o ponto central vai nos mostrar que existe, de fato, uma unidade. E essa unidade é genuína. Essa unidade é verdadeira. O corpo de Cristo, a igreja invisível, ela é unida. Eu vejo muitas pessoas dizendo que a igreja é desunida. Os crentes não são unidos. E o maior argumento deles é justamente mostrar e dizer que há várias denominações, a presbiteriana, assembleia, quadrangular, e começa a citar, toda esquina tem uma igreja agora. Graças a Deus, antes uma igreja do que um bar. Então, aí as pessoas usam esse argumento para dizer que os crentes são desunidos, que a igreja evangélica é desunida. Eu acho esse argumento muito raso,
muito superficial. Por quê, irmão Murilo? Eu vou responder por quê. E talvez aqui nesse momento, nessa pré-aula, tenha pessoas aqui que estejam me assistindo, que sejam da Assembleia de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus. Estejam pessoas da Presbiteriana, pessoas da Batista, da Quadrangular, pessoas de outros ministérios, de outros estados. E você vai perceber como essa aparente acusação, melhor dizendo, essa acusação, né, dessa aparente desunião é falaciosa. Porque se eu dissesse aqui agora, olha, vem aqui para esse lado, preste atenção no exemplo, vem aqui para esse lado todos aqueles que acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o único Salvador do homem, que Jesus morreu, ressuscitou, voltou aos céus e um dia vai voltar para buscar a igreja. Fica aqui desse lado, aqueles que creem na realidade do pecado, do céu e do inferno e acreditam na Bíblia como única regra de fé. Aí você vai perceber que essa união essa desunião que nos acusam é muito superficial, porque vão vir para cá batistas, vão vir para cá presbiterianos, assembleanos, conseguem entender o que eu estou transmitindo aqui? Essa divergência que há entre as igrejas evangélicas, as igrejas bíblicas, as igrejas sérias, são em relação a coisas secundárias, são em relação a usos e costumes, governo de igreja, são questões relacionadas ao batismo. Nós cremos no batismo por imersão, mas o presbiteriano crê no batismo por aspersão. Alguns creem no batismo por efusão, no derramar de águas. São com relação a dons espirituais, a mecânica da salvação. Tanto o arminiano como o calvinista crê que quem salva é Jesus, que a salvação é por meio da fé. Mas o modo operante da salvação é o que causa certas divergências, mas isso não quer dizer que um herege em detrimento de outro. Então, o que gera esse número de denominações, essa aparente divisão, nessa divisão superficial, são coisas secundárias. A igreja invisível, ela é unida. A igreja invisível é composta de assembleanos. A igreja invisível é composta de batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos e todos quanto o Senhor Deus chamar e salvar. Então existe sim uma verdadeira unidade, existe sim uma genuína unidade. E falaremos aqui sobre as virtudes indispensáveis na preservação dessa unidade. Ela já existe e nós temos a responsabilidade de preservar. E meus irmãos, eu quero aqui começar falando sobre o primeiro tópico da lição. Tá muito boa essa lição, glória a Deus. O primeiro tópico da lição diz assim: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão. O que é humildade? Muita gente acha que humildade é fulano de tal é humilde porque ele se veste de forma simples, porque ele não tem um vocabulário muito rebuscado, é uma pessoa que não foi bem estudada. Aí acha que simplicidade, que humildade é isso, né? Mas a humildade na ótica bíblica não é nada do que se prega aí no conceito secular. Veja que certo estudioso, ele definiu a humildade como a renúncia à imposição de interesses pessoais. A verdadeira humildade fala de abnegação. E é por isso que as pessoas em tempos passados não tinham a humildade como virtude. Eles olhavam para a humildade como fraqueza, ou seja, você não vai impor sua vontade, você antes como diz aqui, ele diz aqui, vai renunciar os seus interesses pessoais em prol de outras pessoas. Isso é fraqueza, mas isso é uma virtude cristã. Jesus foi humilde. Eu acho interessante que a Bíblia vai nos dizer que nós devemos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. E o que é que isso quer dizer, irmão Murilo? Isso quer dizer que nós devemos abrir mão do nosso jeito de agir, do nosso jeito de reagir a certas situações e agir, pensar e reagir como Jesus faria. Por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. E nós devemos aprender com ele. Humildade, segundo Wisber, ou a pessoa que é humilde, é aquela que coloca Cristo em primeiro lugar, os outros em segundo e a si mesmo por último. Isso é ser humilde.
William Barclay acertadamente disse que a humildade ela provém justamente do conhecimento que temos sobre nós mesmos. Somos pó e ao pó nós voltaremos. E quem tem essa consciência não pode ser orgulhoso. Em segundo lugar, diz William Barclay que a consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus deve produzir em nosso coração humildade. Nós não damos um passo se não for a graça de Deus. O homem pode se gloriar de ter muitas posses, de ter muito conhecimento, mas se Deus for lá e cortar um pouquinho a dele ali, acaba tudo, né? Tudo ali acaba num instante. Então, o homem não pode se gloriar de nada. Nós dependemos totalmente de Deus. Mas trouxe aqui alguns conceitos e o que é que a Bíblia diz sobre humildade. Eu separei aqui alguns versículos. O primeiro deles, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Olha o que a Bíblia diz. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os próprios interesses, mas também os interesses dos outros. É uma definição bíblica do que é humildade, buscar atender os interesses dos outros, viver para os outros. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo de número 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, mas aos humildes ele dá graça. Provérbios capítulo 29, versículo 23 diz assim: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha outro versículo, Salmo 138, verso 6. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Quer ser cuidado por Deus? Tire o orgulho do seu coração e você vai ver as mãos de Deus sobre a sua vida. Olha o Salmo 147, o verso 6. O Senhor protege os humildes, mas lança os perversos no pó. E a Bíblia, ela fala da verdadeira humildade. Existe uma falsa humildade, né? Pessoas que se fazem humildes, pessoas que aparentemente buscam o interesse dos outros, mas só querem se autopromover, né? Elas se vestem de uma capa de humildade, elas fazem coisas boas, se doam para os outros com interesses errados, com interesses maldosos no coração. E a Bíblia descreve a verdadeira humildade em Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 11. Quando nós encontramos ali o esvaziamento, né, do ungido, do Cristo. Filipenses 2 trata justamente sobre isso. E a humildade, nos termos de Filipenses 2, capítulo 1 a 11, não é se rebaixar, não é trazer para si uma imagem negativa, mas é justamente, mas sim se quer pensar em si mesmo. Eu acho interessante que eu fiz uma anotação aqui, que Jesus, tudo que Jesus fez foi agir em benefício das outras pessoas. E nós devemos orar a Deus, pedindo o mesmo coração de Jesus, pedindo para que o Senhor, Ele direcione a nossa vida, direcione o nosso coração a ser mais humilde. Porque muitas pessoas não querem ser humildes? Porque a humildade é uma bomba que implode os muros que estão levantados no nosso coração. E esses muros são a vaidade, a arrogância e o orgulho. Mas quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, esses muros vão sendo derrubados. Glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele, sendo mestre, ele não foi servido, antes ele serviu. Você já pensou ali, próximo da crucificação, depois da última ceia, Jesus chegou para os discípulos, tirou as vestes de mestre, vestiu as vestes de servo e chamou: vem cá vocês aqui, tudinho. Se juntaram tudinho ali, aí Jesus pegou uma franela, molhou a franela e começou a lavar os pés dos discípulos. Meus irmãos, que atitude de humildade. Isso é tão lindo, porque ali era Jesus, era homem, mas também era Deus. Olha a que papel Deus, em que papel Deus se colocou? Deus lavando pés de homens.
Os discípulos tudo dizendo, olha, no reino dos céus eu vou ser o maior. No reino dos céus eu vou ser o maior. Aí Jesus vai lá, lava o pé de tudinho e diz assim, quem é o maior agora? É interessante demais. Aquele que quer ser grande, seja servo de todos. Isso é muito bonito. Glória a Deus. Meus irmãos, o segundo ponto da lição nos fala sobre a mansidão. E ele diz assim, para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Como, meus irmãos, nós necessitamos de pessoas assim. Pessoas que promovam paz. Não pessoas que gerem conflitos, porque tem aquele tipo de pessoa que quando vê o negócio pegando fogo, ao invés de jogar água, de jogar a terra para apagar fogo de mundo, ele vai jogar gasolina, ele vai botar mais fogo ainda. Fulano de tal disse isso, pois tu não sabe de nada. Ele também disse assim, 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 assim. Tentando causar celeuma, tentando causar divisão dentro da igreja de Cristo. Nós precisamos de pessoas mansas. Sabe qual é a definição de mansidão que a lição traz aqui? Mansidão transmite o conceito de ternura, né? Uma pessoa terna, uma pessoa gentil, uma pessoa paciente, uma pessoa que trata as outras com respeito, com cortesia. Esse é o conceito, a ideia de mansidão. E a mansidão, ela é uma obra de Deus. Ela está descrita em uma das qualidades que compõem o fruto do Espírito. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E isso é o fruto do Espírito. O homem manso não é fruto de sua personalidade, não é porque sua personalidade é assim. O homem manso não é porque ele se esforçou para ser assim. Ele foi lá, fez as meditações das religiões pagãs e alcançou esse estado de não. Não é porque ele foi educado por um coach que foi lá e disse, olha, você deve controlar, gerir suas emoções. Não. Essa mansidão de que a Bíblia está falando aqui, de que nós necessitamos, é um trabalhar do Espírito Santo. Quem vai trabalhando no nosso coração é Ele. Quem vai moldando ali a nossa vida, a nossa alma, é Ele. Quem vai produzindo este fruto em nós é Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha só um conceito de mansidão que eu trouxe aqui. Mansidão, ou melhor dizendo, ser manso, não tem conotação de ser desalentado. Porque a pessoa acha que a pessoa que é mansa é aquela pessoa que é assim, Ser manso não é isso. Ser manso não é ser desanimado, não é ser mole, não é ser fraco, ou não é ser destituído de energia ou de força moral. Mansidão é a combinação de força e suavidade. Quando somos mansos, temos prautes, que é a palavra que corresponde ali à mansidão, tratamos as pessoas com cortesia perfeita. Nós reprovamos sem rancor, argumentamos sem intolerância. Olha só o que é mansidão, argumentar sem intolerância. Enfrentamos a verdade sem ressentimento. E isso é ser uma pessoa mansa. Quando você faz alguma coisa errada, alguém joga ali as verdades duras, nuas e cruas em sua face, você não vai tratar aquela pessoa com ignorância, com ressentimento. Você vai tratar aquela pessoa com brandura. Alguém chegou assim para mim e disse, irmão Murilo, você não prega nada. Olha, irmão Murilo, não gostei da palavra de hoje. Olha, irmão, você errou nisso, você errou naquilo. Olha, não... Se alguém chegar assim, não gostei da aula de hoje, você foi muito longo, explicou isso, aquilo... Eu vou reagir de uma forma dura. Mas meu irmão também assista se quiser, ouça se quiser. Se não gostou da pregação, vai embora. É assim mesmo porque é assim mesmo. Né? Quem é manso, ouve as críticas. Quem é manso, escuta as verdades e faz isso de uma forma sem ressentimento, sem bater de frente com ira. Isso é uma das características de ser manso. Nós iramos, mas não pecamos. Ser manso é ser gentil, mas não fraco. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós temos exemplos bíblicos. Quais são os maiores exemplos bíblicos de mansidão? Temos dois aqui que são os principais. Jesus é o principal de todos. E temos também Moisés.
A Bíblia vai dizer que Moisés era um homem manso, Números capítulo de número 12, versículo de número 3. No entanto, apesar de ser uma pessoa mansa, Moisés, ele exercia um enorme poder, ele tinha uma enorme autoridade. Veja que é muito interessante como é descrito na Bíblia essa mansidão de Moisés. Miriam e Arão, seus irmãos, se levantaram contra ele, dizendo: Deus só fala com Moisés, não fala com nós também não? Por que só Moisés tem autoridade? Por que só ele pode dizer o que é, o que não é aqui? Por que ele tem primazia sobre a gente? E Moisés ouviu esse levante de seus irmãos e ficou calado. Moisés não repreendeu eles. Quem repreendeu eles foi Deus. Mas veja como Moisés exerceu esse atributo. Ele tinha a autoridade, mas ele não se utilizou dessa autoridade para oprimir o povo nem punir seus irmãos. Veja que Jesus era descrito como manso e humilde de coração, mas quando foi necessário, ele chegou lá no templo e expulsou os cambistas. Então ser manso não é ser uma pessoa omissa com certas coisas, vê o que está errado e diz: está errado, então vai ficar errado. Jesus chegou lá e disse: isso aqui está errado, aqui é a casa de oração, virou as mesas, soltou os animais, assim, isso aqui comércio, aqui não. Então perceba que mansidão, talvez a palavra que melhor defina, que resuma aqui esse tópico da lição, é que mansidão é a combinação de força e de suavidade. A lição está muito completa no quesito a mansidão. Olha o que ela diz aqui, que mansidão é a ausência de precipitação. Nós precisamos urgentemente desta qualidade do fruto do Espírito. Precisamos orar a Deus pedindo isso aqui, porque muitas pessoas quebram a cara justamente por se precipitarem. Já pensou aqui numa discussão? Você diz um monte de bobagem, que depois você não tem mais como desdizer aqui, né? Me permitam usar essa expressão coloquial, não tem como desdizer, não tem como voltar atrás naquilo que você falou. E foi no momento de ir, naquele momento de ir, você se precipitou, agiu, fez uma coisa que não devia ter feito, e o que vai restar? Arrependimento. Consequência. Nós precisamos desta graça de Deus para não agir precipitadamente. E quero abrir aqui um parêntese e dizer que se você agiu precipitadamente e nessas suas ações pessoas foram prejudicadas, vá lá e peça perdão. Deus está cobrando isso de você hoje. Tem pessoas aqui que estão me assistindo que talvez esteja brigado com o irmão da igreja. Vá lá pedir perdão a ele. Mas foi ele que errou. Mas peça perdão a ele. Tem pessoas que talvez estejam me assistindo que estão intrigados com as pessoas que estão dentro de casa, intrigados da mãe, do pai, do esposo. Vá lá, meu irmão, resolva esse negócio. Resolva essa situação. Deus está cobrando de você isso com urgência. Resolva isso. Vá lá, peça desculpa, para que a unidade, a comunhão, a união volte a ser uma realidade dentro do seu lar. Glória seja dada ao nome de Jesus. A verdadeira mansidão, olha só o que diz a lição aqui. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízos, não cedem às provocações, nem dão espaço para o ressentimento. Isso aqui é ser manso. Olha essa definição aqui que está na lição. Assim, a mansidão trata-se da submissão do homem para com Deus e para com sua palavra. É a presença do Espírito Santo proporcionando suavidade e domínio próprio. Glória a Deus. O terceiro tópico da nossa lição diz assim: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Precisamos aqui deste fruto do Espírito. Aqui é mais uma qualidade que está lá elencada no que é o fruto do Espírito. Olha só, uma definição de longanimidade. Crisóstomo, ele dizia que longanimidade é o espírito que tem poder de vingar-se, mas nunca o faz. É a pessoa que aguenta o insulto sem amargura e nem lamento. É o amor exercendo paciência. Glória a Deus. Se a mansidão é o amor suportando a ofensa, a longanimidade é o amor exercendo paciência. E a lição vai nos dizer que longanimidade
tem a conotação de paciência, tolerância e constância. Isso é muito bonito, porque essa definição é muito completa. Gostei muito dela e ela está presente no subtópico 1 da lição. E eu separei aqui algumas lições da longanimidade. Qual é a primeira lição da longanimidade? Já definimos aqui o que é longanimidade, o que é ter esse atributo, como ele se dá, mas existem aqui algumas lições. Em primeiro lugar, vamos aqui à primeira lição. Como Deus é longânimo para conosco, assim devemos ser também longânimos para com os nossos semelhantes. Paulo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 ao 16, ele vai dizer que ele era blasfemo, perseguidor e opressor dos irmãos. Aí ele vai dizer que foi justamente sobre esse opressor, foi justamente desse opressor, perseguidor dos irmãos, que Deus levantou uma pessoa para ele usar na sua obra. Olha, Deus pegou esse opressor, esse perseguidor e fez dele um servo. Deus teve paciência com Paulo. Deus exerceu longanimidade para com a vida de Paulo. E assim também Deus faz com a nossa vida. Você perceba que a gente faz coisas e Deus está ali, só trabalhando na paciência, dizendo, rapaz, não é assim, faz assim, vai dar certo assim. Deus exercendo longanimidade. Ainda na carta de Paulo a Timóteo, acho que um exemplo que fica mais vivo na nossa mente. Paulo chega para Timóteo na primeira carta e diz assim, Timóteo, desperta o dom que há em ti, Timóteo. Faz a obra. Quando ele escreve a segunda carta, 3 anos, mais ou menos 3 a 4 anos depois da primeira carta, Paulo diz a mesma coisa. Timóteo, desperta o dom que há em ti. Era Deus exercendo longanimidade. Deus dizendo, Timóteo, te dei graça. Tem um chamado na tua vida. Timóteo, tenho coisas grandes, te dei dons, Timóteo, mas tu está aí parado, está enterrando aquilo que eu te dei. Desperta isso, homem. 3 anos depois, Deus usa Paulo para dizer a mesma coisa. Deus estava sendo paciente ou não? Estava, irmão. E por Deus exercer paciência, eu creio que Deus está dizendo mais uma vez a alguém aqui, rapaz, tu está parado, te levanta, desperta o dom que há em ti. Assim como Deus está exercendo paciência, longanimidade para com as nossas vidas, nós também devemos exercitar a paciência para com os outros irmãos. E isso é bom para promover a unidade da igreja, suportar as fraquezas dos outros. Olha o irmão ali novo convertido. Eita, ele disse uma coisa que não devia dizer. Ele está se vestindo de forma indecente. Aí tu não vai lá e mata o irmão, não. Rapaz, tu não desmantelar, tá errado. Tu vai tratar o irmão com paciência, com longanimidade, para que o irmão não se perca. Exerce a tua longanimidade, cuida do irmão. Né? Glória a Deus. Em segundo lugar, nós temos de ser longânimos e amorosos com todas as pessoas e não retribuir o mal com o mal. Isso não pode acontecer na nossa vida como cristão. Paulo diz assim, não torneis mal por mal. Se alguém me ferir, eu vou ferir ele também. Isso não faz parte da nossa conduta. Paulo, antes, ele diz o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21, vencei o mal com o bem. Isso é exercer longanimidade. Mas fulano me feriu. Olha, se ele te feriu, vai lá e faz uma coisa boa para ele. Não retribui o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. E por último, meus irmãos, nós temos aqui Jesus, o maior exemplo de todos, maior exemplo de longanimidade. Olha o que diz 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo 21 ao 23. Porque para isto sois chamados, aqui é um chamado para sofrer injustamente, sofrer por causa do Evangelho, sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Ele é o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Aí ele diz uma coisa bem interessante aqui, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando o injuriavam, ele não injuriava. Isso aqui é muito bonito. Quando alguém ia lá e feria Jesus, ele não respondia à altura. Você vê que às vezes tem pessoas assim na igreja, vamos ilustrar aqui esse texto. E uma pessoa foi lá e falou mal da sua vida. Fulano tá falando mal do falou mal de mim, foi? Agora ele vai ver, eu vou responder à altura. Aí sai queimando ele nos 4 cantos da cidade. Fulano tá no prédio, responde. Jesus não fazia assim, não. Jesus fazia diferente. Quando ele injuriava, quando ele era injuriado, ele não injuriava.
Quando alguém perseguia ele não perseguia a pessoa. Quando alguém batia nele, ele não revidava. O que era que Jesus fazia? Jesus entregava tudo a Deus, porque ele sabia que a vida dele, como também a vida do que persegue, como também a vida do que inventa calúnia, estava nas mãos de Deus. Glória a Deus, isso é exercer longanimidade. E meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que Ele molde o nosso coração e que Ele produza em nossa alma esses atributos: humildade, mansidão e longanimidade. E eu quero agradecer a todos os irmãos que chegaram aqui até o final desta pré-aula e quero deixar um versículo para vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Compartilhe boas coisas, abra a jaula. Eu quero aqui desejar também um ótimo final de semana para você e para toda a sua família. Deus vos abençoe. Amém.